Olá, oitavo ano, tudo bem? Professor Rodrigo Gomes, vamos para a nossa aula número 4 sobre o imperialismo. É um assunto pequeno, mas é um assunto que a gente tem muito que abordar, mesmo porque vai influenciar em alguns acontecimentos pós o imperialismo, né? Vai influenciar na Primeira Guerra Mundial, vai influenciar na escravidão, nos rumos da escravidão aqui no Brasil, vai influenciar na Segunda Guerra Mundial, vai influenciar na cultura do ser humano e, de uma forma muito perversa, vem o capitalismo, vem o racismo, e aí a gente vai perceber o que foi este imperialismo e quais as diferenças dele em determinados momentos da sociedade, em determinados momentos da história da humanidade. E aí a gente vai começar falando dele, que é o produto principal e que é o que movimenta o imperialismo. Vem a Revolução Industrial na Inglaterra, né, no século XVIII e XIX, se expande para o resto do mundo e o capitalismo vai ganhando cada vez mais força. E a partir da segunda metade do século XIX, o capitalismo se torna um sistema econômico hegemônico na Europa Ocidental. A Revolução Industrial estava em ritmo acelerado. Novas fontes de energia estavam sendo utilizadas. Mas a Europa em crise. A Europa em crise de mão de obra. Entenderam? Então, como é que a gente vai alimentar as indústrias? Como a gente vai alimentar esta revolução industrial? De onde? E aí, vamos relembrar um pouquinho do passado, né? O colonialismo, que aconteceu no século XV, XVI e XVII, que é o início da Idade Moderna, né? A economia era em torno do capitalismo comercial e mercantil, do mercantilismo. Então, a gente tem aí as grandes navegações, tá? Com o objetivo de quê? De pegar especiarias, riquezas, entenderam? Então, a América vai ser o foco geográfico, o centro de tudo, onde vai ser colonizado. E isso no colonialismo, séculos XV, XVI e XVII. Tá? A justificativa é tanto para o colonialismo como para o neocolonialismo, para o imperialismo, é a fé cristã. Então, vão se utilizar da igreja, vão se utilizar do cristianismo para poder fazer a dominação e explorar aquele local. E aí, por que a África? Né? A África vai ser o continente, tanto a África como a Ásia e a Oceania, mas a África principalmente, a gente vai ter uma exploração gigantesca. Até hoje, países são dominados por outras potências imperialistas. Então, a gente tem aí a África frágil, né, diante de toda a dominação europeia e americana. Os capitalistas europeus viram os países da África como alternativa para a solução de seus problemas. A Europa, no início da década de 1870, passava por uma grave crise econômica provocada pelo excesso de mercadorias e a falta de compradores. Decidiu-se então atuar como países dominadores sobre a África, em busca de matéria-prima mais barata, mão de obra mais barata, né? Até mesmo escrava, e isso vai fomentar, ser justificada pela fé cristã, vai ser justificada pelas missões consideradas civilizadoras. E um ponto interessante é que vai surgir aí a face perversa dessa dominação, dessa justificativa que a gente vai carregar até hoje, infelizmente, que é o racismo, tá? E aí o imperialismo é um conjunto de ideias, medidas e mecanismos que, sob determinação de um Estado-nação, procura efetivar políticas de expansão e domínio territorial, cultural e econômico sobre outras regiões geográficas, vizinhas ou distantes. É o caso aí do que representa, né? Eu tenho a Inglaterra dominando vários locais do mundo, influenciando em vários locais do mundo,
né, o domínio territorial e querer impor a cultura e levar aí os seus costumes econômicos para determinados lugares. Então, essa é a característica do imperialismo que diferencia um pouco do neocolonialismo. O imperialismo, chamado também de neocolonialismo, mas são coisas pouco diferentes. Mas um complementa o outro, tá? E aí, imperialismo e neocolonialismo. Qual a diferença entre neocolonialismo e imperialismo? Neo é o novo, né? O novo colonialismo, diferente daquele colonialismo que nós tivemos nos séculos XV, XVI e XVII. O imperialismo é um conceito mais amplo que abrange o conceito mais específico de neocolonialismo. Não deu para entender muito bem. Mas o neocolonialismo, portanto, é o terceiro componente do imperialismo, ou seja, um desdobramento, a evolução do capitalismo contemporâneo. Então, a gente tem aí esse neocolonialismo como algo, vamos dizer assim, mais brando, algo assim mais financeiro para uma determinada nação. E o imperialismo não, é a dominação, tá? É o que acontece tudo por culpa do neocolonialismo, tá? É o resultado, ele vai dominar, ele vai explorar, ele vai tirar tudo dali, daquela região. E aí as justificativas que tem no livro de vocês também para difundir essa fé cristã, para difundir esse imperialismo, é difundir a fé cristã, né? É a necessidade de colocar o cristianismo, impor aquela outra cultura, considerando o cristianismo como se fosse melhor do que a cultura do outro, né? E isso é ridículo, né? Principalmente se tratando assim de dominadores com dominados. Eles têm a fé deles, eles têm o costume deles, eles não precisam de outra. Mas a igreja foi e dominou e impôs a fé cristã. A busca por matéria-prima mais barata, né, utilizando-se da mão de obra negra lá na África, tá, escravizando tribos e fazendo com que explorem cada vez mais o marfim, pedras preciosas. E todas essas justificativas a gente pode encontrar num filme muito interessante, se vocês toparem por aí com ele, assistam, que é o Tarzan, que tem todas essas características aí, dessas justificativas imperialistas. Criar mercado consumidor é vender aqueles produtos que estão parados, ou caro ou mais barato, em determinados lugares do mundo. Isso não se resume só à África, assim a Ásia, a própria América, né? E a missão civilizadora, que é a forma de impor a cultura ao outro, tá? Enquanto considerar o outro inferior, considerar o outro não civilizado. Então, é a obrigação do europeu e do americano civilizar aquele povo, tá? A crença na superioridade branca. A crença na superioridade branca resume todos os outros. Então, eu vou dizer que o branco é melhor, que o branco é puro, que o branco é superior ao negro. E aí a gente vai poder perceber nessa missão civilizadora que é um pretexto dos países europeus e dos Estados Unidos para dominarem por sua cultura. Expandir um domínio territorial sobre o outro. E aí surge a face mais horrível que a humanidade pode ter, que é o racismo. E aí a propaganda de sabonetes que surgia nesse período aí na Europa é a questão aí, o menino branco que comprou o sabonete, então tem um poder aquisitivo para limpar até o negro, tá? Então tirando aquela sujeira que seria o negro. Então a gente tem aí uma propaganda racista e um detalhe importante, porque a cabeça do negro não está também limpa, não foi limpa. Então, a ideia é de que o negro tem um pensamento inferior ao do branco. E isso se configura, se caracteriza o racismo, tá? Desta propaganda
e que se perpetuou por bastante tempo e ainda é uma mancha horrível, né, na sociedade, na humanidade, infelizmente. E aí, esse era o imperialismo, tá? Um imperialismo perverso, um imperialismo que foi baseado, foi aprovado nesta Conferência de Berlim. Né? A Conferência de Berlim vai bater o martelo e dizer que os países europeus podem explorar a África e a Ásia. Tá? Então, essa é a questão 5, a nossa última questão sobre a nossa atividade avaliativa de história. Tá? Essa questão 5 finaliza, então vocês vão só responder e colocar numa folha de papel com pauta todas as questões. E finalizando com a questão 5, que foi a Conferência de Berlim. Já te dei a resposta aqui, só prestar atenção, fazer e não esquecer de responder as outras. Tá bom? Então, essa foi a base do imperialismo, um dos assuntos principais, se não o assunto principal da prova de vocês, que a gente ainda vai debater mais ainda. Tá bom? Até a próxima. Tchau.